Nós vamos conversar agora com o Dr. Alexandre Cunha, fisioterapeuta, um grande amigo, que fala sobre o tema dores na coluna. Dr. Alexandre, bom dia. Bom dia, Davi. Bom dia a todos os telespectadores. E mais uma vez é um prazer e muito grato por estar aqui de novo, podendo levar um pouco de informação aí para todos. Parabéns pelo seu trabalho, né, pela sua equipe, pelo que você tem desenvolvido em Divinópolis, tá? E o programa se sente honrado com a sua presença aqui. E eu que acompanho, né, acompanho assim, nesses últimos anos a sua trajetória. Queria te parabenizar por todo o trabalho. Esse tema é recorrente, dores na coluna, doutor Alexandre? A gente fala a recorrência devido à alta prevalência que se tem em relação às dores na coluna, né? Lembrando que de cada 10, 8 vão ter problemas de algum período da vida, sentir alguma dor, algum desconforto na coluna. Então, essa relevância, esse alto índice mostra essa sempre recorrência, esse assunto sendo abordado em todas as esferas da área da saúde. É verdade. E parece assim que nos últimos anos, né, tem aumentado o número de pessoas com esse tipo de problema, com dor na coluna, né? O que caracteriza uma dor na coluna? A dor é um efeito sensorial, emocional e também de forma muito pessoal, né? Lembrando que muitas das vezes nem sempre a lesão tecidual, a lesão no tecido, está relacionado com o nível de dor que a pessoa sente. E essas questões têm sido muito abordadas hoje no espectro de dores da coluna. Tá. A dor crônica é aquela que permanece, aquela que fica? A dor crônica a gente divide dentro do nosso protocolo entre 1 a 3 meses, dores agudas, 3 a 6 meses, subaguda, entra muito nesse critério. A partir de 6 meses, ela se torna, a gente considera ela crônica. E aí a gente tem outros tipos de abordagem, não somente físicas, mas outros tipos de abordagem para esse tipo de tratamento. Quais são os problemas mais comuns que geram dores na coluna, doutor Alexandre? Você tem até a estrutura da coluna, se você quiser exemplificar, né, é importante para a gente mostrar. Isso sempre ilustra bem. Aqui temos a coluna vertebral, né, para o público de casa entender. Nós temos os discos intervertebrais entre um osso e outro. Esse disco, ele é como se fosse um amortecedor ali entre um osso e outro. 92% dele é feito composto de água, tecido fibrocartilaginoso. É cartilagem, né? E outras substâncias também que nutrem, que ajudam a nutrir. Então a incidência na região lombar, na região cervical é mais alta pela questão da própria movimentação. E lembrando também que os estudos apontam também que essa questão aí de eu tenho uma dor muito forte e eu vou ficar de repouso, isso aí pode agravar o seu problema. Entendi. Porque, lembrando que o disco, como ele é mais feito, a parte dele por líquido, então mais tempo que você fica imóvel, mais líquido você absorve. Tá. Então, né? Quer dizer, esse desgaste no tecido cartilaginoso, é isso mesmo? É dessa forma que fala? Essas alterações, que são alterações que vêm com o passar do tempo também, por problemas também posturais. Provoca, né? O que nesse caso especificamente, esse desgaste? Provoca alguns desarranjos. A gente costuma falar dos desarranjos. Esses desarranjos podem ser de ordem tanto anterior, quanto posterior, quanto anterolateral. E esses desarranjos vão ocasionar dor. Pode ser dor central, localizada, ou pode ser dor também distalizada, ou seja, ela pode ser referida para a perna, ou se for no caso da coluna cervical, para os braços. E isso, não bem tratado, no tempo adequado, pode se tornar crônica, levando também o indivíduo a ficar com um nível de incapacidade. Tem relação com a hérnia de disco? A hérnia tem algumas classificações, né? Pelos exames de imagem você identifica, mas lembrando que a clínica a gente sempre considera ela soberana a tudo isso, e os estudos apontam, né, nos resguardam para poder estar falando disso, que você consegue bons resultados com medidas profiláticas. O fisioterapeuta está sempre trabalhando em conjunto com o ortopedista, né? A figura do fisioterapeuta hoje é imprescindível, né, doutor Alexandre? A gente sempre fala, né? Bons profissionais que trabalham linkado na ciência, conseguem trazer melhores resultados para o seu paciente. Ele vai ficar o ortopedista vai diagnosticar, vai ver o que está acontecendo e ele vai apontar o tratamento. Ele vai conseguir... E o tratamento passa muitas das vezes por vocês. Ele consegue fazer o diagnóstico da parte ortopédica e o diagnóstico cinético-funcional da parte da fisioterapia é feito pelo fisioterapeuta. Então, a gente trabalha em conjunto, a parte do ortopedista que tange a avaliação dele e a nossa avaliação em relação mais ao movimento. Nosso tema é dor na coluna. Como são feitos hoje o tratamento? Como que é feito o tratamento hoje?
Olha, os tratamentos, hoje a gente faz uma triagem com esses pacientes. Tem umas escalas que a gente tem como parâmetro, né, para ele saber o nível de dor que ele está, se é um paciente agudo, se é subagudo, se ele é crônico. E a gente tem umas intervenções mecânicas e outras intervenções também, que como a gente trabalha não só com ortopedista, com clínicos, mas o próprio psiquiatra também, a gente tem um suporte muito bacana desse profissional também, que entra nesse tratamento aí com a fisioterapia para ajudar, auxiliar na mecânica de movimento para ter um resultado melhor. Tá. Esse tratamento ele busca sempre o que? A correção postural? No caso da fisioterapia, dependendo do que a gente avaliar, sim, uma correção postural se necessário for. E como que é feita essa fisioterapia na abordagem atual hoje nos tratos da coluna? No nosso cenário, no cenário atual, a gente tem um modelo atual, um modelo geral, é um modelo que você trata e às vezes vai fazer uma fisioterapia, digamos, mais coletiva e convencional e talvez você gaste mais tempo pelo fato dessa estrutura, desse formato. O nosso tratamento de uma forma mais personalizada, individualizada, a gente avalia ele, estratifica esse paciente e vai trabalhar ele, ou sozinho ou com a ajuda de um apoio de um outro profissional, psicólogo, psiquiatra, ou próprio médico. Infelizmente, tem pessoa que acostumou a ficar com a dor, né? A gente sempre comenta, né? O Dr. Charles Amaral, que é um grande amigo, né? Um abraço a ele. Ele é médico da dor, médico intervencionista em dor, né? Você conhece muito bem também. Ele sempre aborda isso com a gente, né? Fala, Davi, tem gente que se acostuma com a dor, né? E principalmente a dor na coluna incomoda muito, né, doutor Alexandre? A gente fala acostumar com a dor, né? Mas eu acho que a pessoa não fica... Não, ela não fica, né? não é que ela acostuma, mas ela vai vivendo, vai levando. Até que ponto levar isso justamente incapacita ela funcionalmente para realizar suas atividades de vida diária. Então são duas situações. Eu tenho dor, mas essa dor pode ser também mais a nível de sistema nervoso central, ou seja, ela não tem correlação tão grande com o meu tecido lesado. Ela é mais tensional. Não, é mais a nível de sistema nervoso. Quando eu falo a nível de sistema nervoso central, o seu cérebro, ele não codifica o seu nível de dor com a lesão que você tem com o real. É como no dito popular, dor vem de sua cabeça. Você tem que... Mas a verdade, as pessoas até não gostam que falam isso e tem um estudo que fala sobre isso, né? Que na verdade é o tempo que ela tem de dor e as modulações de dor não foram suficientemente necessárias para ela voltar à sua atividade. E você vai fazer uma avaliação neurológica nesse paciente, testar reflexo, fazer os outros testes físicos que nos resguardam para poder evoluir no tratamento físico e ele está com seus reflexos totalmente íntegros. Justamente. Mas a dor dele é terrível. Tem muita gente que acha que dor na coluna é coisa de idoso. Tem muitos jovens com problemas de coluna, né, doutor Alexandre? A prevalência, ela aumenta cada vez mais também. Eu acho essas questões também relacionadas à questão da postura, a gente até fala, hoje a melhor postura é a próxima postura. Então você está sentado aqui de uma hora num tempo. Qual seria a melhor postura? A próxima postura. Muda de posição, que você tira a pressão, a sobrecarga em cima da coluna, com isso você tem um alívio. Mas tem muitas questões também relacionadas à atividade física feita de forma errada, muito tempo numa determinada postura, não é que quer dizer que o tablet é o vilão. Não, você ficou muito tempo naquela postura, você gerou uma sobrecarga naquela região. E você também fisicamente não está preparado para ficar muito tempo naquela determinada postura. Ok, qual é a dica então para os pais, né, que nos assistem, já que a gente falou um pouco do público jovem, né? Para a gente atuar com esses jovens, doutor Alexandre, de forma preventiva? O que eu sempre digo, eu falo muito para os meus filhos, né? Eles vão completar agora 9 anos, e movimente, porque tem muito essa questão, essa indústria aí dos videogames, essa coisa toda aí, tá deixando essa turminha aí muito alienada, né? E às vezes você vê uma tarde de sol maravilhosa, o menino tá lá conectado na internet, no sofá. Depois, novinho daquele jeito, você já vê o menino com sintoma, eu tô com dor. Aí você até manda pro pediatra, porque você acha que pode ser uma coisa, uma bandeira vermelha, uma coisa que... E na verdade é um desarranjo, uma musculatura que ele tá lá o tempo todo naquela posição, né? Pra gente fechar o bloco, né, essa entrevista, e o tal do bico de papagaio? Isso todo mundo fala. O que é o bico de papagaio?
Na verdade, nós temos aqui a estrutura, os discos, e aí... Okay. Aquela câmera de lado, então, Alexandre. Isso. E o que acontece? O bico de papagaio, na verdade, o nome científico são osteófitos, os osteófitos marginais. Tem um nome científico. Isso. Então, toda a coluna, quando a pessoa não está muito bem preparada, ela fica instável. Então, quando a gente anda, a musculatura não é bem estabilizada por exercício, ela tem uma instabilidade. E ao longo da partir da terceira década, quarta década, essa instabilidade começa a criar atrito entre o disco e o osso. E o nosso mecanismo fisiológico muito perfeito, né? Ele faz o quê? Ele vai segurar esse disco para esse disco não herniar. Então, o que ele lança a mão? Ponta de osso, osteófito. Então, o osteófito, na verdade, ele não é o vilão. Ele é um protetor. Não é ele que dói. É a instabilidade dessa estrutura que faz doer. Ele é um sinal que realmente ela está instável. Tanto é que você faz exercício, no caso, se for para estabilização, um subgrupo de estabilização, você faz um exame de imagem no outro dia, o osteófito está lá da mesma forma e a pessoa não tem mais dor. Muito bem. Doutor Alexandre, eu quero agradecer muito a sua presença aqui no programa. Você é um especialista, né, nesse tema aí, um fisioterapeuta já renomado, né, principalmente tratando as dores na coluna. Eu quero agradecer a sua presença. Você vai receber aqui uma cesta de produtos da Codil Alimentos. É mais saúde na sua mesa, qualidade de saúde na sua mesa, tá? E as suas considerações finais, por favor. Davi, eu que agradeço muito rápida, gente, mas é sempre muito bom estar podendo contribuir de alguma forma, levando informação um pouco do que a gente está correndo atrás aí ao longo desses anos todos, né? E que forma informação, como você falou, de forma ética e clara, que a população e seu público possa ter gostado.